Pois então, Elenira Vilela, audiência do Portal Desacato, do JDT Fica em Casa. Jana Machado, como estão vocês? Começa mais uma semana de isolamento, mais uma semana de quarentena. Pelo menos para os que fazemos quarentena, que espero seja a imensa maioria da população brasileira. Embora tenha malucos passeando caixões de defunto nas ruas, parando ambulâncias, exigindo que nos documentos de defunção dos filhos, dos parentes, não apareça que morreram por coronavírus, porque, bom, eles são fanáticos, e fanático não é muito solidário, não é de diálogo, Elenira Vilena. Bom dia, como está? Estamos gravando, peraí, 10h41, como sempre. O que acontecer depois não é problema não. Não temos responsabilidade. Bom dia, Ralf Tipaldi, bom dia, Jana Machado, boa tarde, boa noite para a nossa audiência na hora que você estiver nos vendo. Então, é uma coisa, o Brasil é um fenômeno sui generis, né? Essa semana eu estava vendo a entrevista da Helene, que saiu no Desacato, e estava conversando com uma conhecida que mora em Milão, e a gente estava discutindo, uma das coisas impressionantes é que em nenhum lugar do mundo teve passeata contra o isolamento. Teve gente fechando rua, impedindo de ambulância passar. Acho que a pessoa... É difícil nominar isso, a gente não consegue nem descrever a falta de humanidade, de cérebro. Eu ontem disse, gente, pobre do Aristóteles, ouvindo essas pessoas falando, o cara inventou a lógica há milhares de anos atrás e sabe, sistematizou a lógica do raciocínio, a lógica matemática, e aí a gente vê essas pessoas falando coisas, nossa, e eu não sei se a audiência sabe, o Raul sabe, eu sou professora de matemática. E como professora de matemática, eu tenho observado que uma das coisas que é uma tragédia nessa tragédia é a falta de compreensão do que é matemática, né? De como esse instrumento é importante para a gente compreender o que está acontecendo. Tem acontecido com a história, a gente comentou sexta-feira, tem acontecido com a física, com a biologia, é impressionante. A gente precisa voltar a estudar, dar valor ao conhecimento. Esse é um valor que sempre foi difícil no Brasil, né? Mas socialmente, assim, amplamente, o conhecimento sempre teve pouco valor, né? Desde as capitanias hereditárias, a briga do Mauá, o Pedro II, Dom Pedro II brigando pelo conhecimento, o quanto tardio foi a fundação das nossas universidades, o conhecimento sempre teve pouco valor na sociedade brasileira. Mas agora está ficando claro de uma maneira desesperadora, né? As pessoas falam coisas que simplesmente não se comprovam na realidade e isso tem consequência, a gente morre por causa disso, né? Mas, Elenira, há coisas que sim estão claras e que vão ficando, digamos, frestas por onde passa a informação, e fora desses absurdos, como, por exemplo, negar, inclusive, o motivo da morte de uma pessoa, de um familiar, só para se agradar com seu fanatismo, mas há frestas que também indicam outras coisas. As últimas declarações do ministro Luiz Henrique Mandetta, que parece estar forçando ser demitido, porque o diálogo inexiste entre ele e o presidente da República, e entre setores do próprio Planalto, em geral, o diálogo é pequeno, é grosseiro, é tosco, mas, de todas maneiras, por essas frestas, Serenira, e se apoiando nesses conhecimentos, inclusive matemáticos, sabemos que podemos ter uma situação um pouco pior do que se pensava, ou pelo menos do que se declarava. Ou seja, aquilo que ia ser um grande pico em maio pode ser ainda um grande pico em junho. Pode ser que até junho nós tenhamos que aguardar essa subida que parece interminável da curva de defunções e da curva também de pessoas infectadas. Então, a preocupação é maior. A preocupação é maior. E há divergências muito fortes quando você vê alguns políticos, aqui o caso concreto em Santa Catarina, desse deputado Gessé Lopes, forçando para parar com o isolamento, ou fazendo campanhas, ou estimulando outros, carreatas, ou fazendo vídeos contra o isolamento. Isso também, Elenira, não acontece em nenhuma outra parte do mundo. Então, o governador soltou mais um novo decreto aí, libera mais um tanto de setores. O prefeito disse que não ia liberar os setores aqui em Florianópolis, a gente não sabe como é que vão ser nas outras cidades da região.
Então, mas uma coisa importante para as pessoas entenderem é que se hoje a gente tem 1.300 mortes registradas oficialmente por coronavírus, a gente hoje está as pessoas que vão morrer de coronavírus nesse, né, pico que deve começar em abril, estão se infectando nos próximos 15 dias. Porque a gente tem um retrato atrasado. É igual olhar para a estrela. Não sei se todo mundo sabe que quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado. Porque como a luz da estrela está muito longe, a luz leva muito tempo para chegar, o que a gente está vendo não pode nem existir mais a estrela que a gente está vendo. Ela pode ter acabado lá na fonte, mas levou tanto tempo a luz viajando até chegar aqui. É a mesma coisa com as mortes. A gente está olhando hoje as mortes das pessoas que foram infectadas entre 15 a 30 dias atrás. Então, a gente não tem o resultado, a gente projeta, e por isso que o modelo matemático é importante, porque a gente projeta quantas pessoas têm infectadas a partir do número de mortes que a gente tem hoje, considerando que essas eram as infectadas há 15 ou a 20 ou a 30 dias atrás. E aí você faz uma projeção. E essa projeção diz o quê? Que hoje estão se infectando as pessoas que vão morrer daqui a 15, 20 ou 30 dias. Então, não tem como relaxar o isolamento. O isolamento que tivemos, ele já deu algum bom resultado, que é exatamente atrasar. A gente sempre disse isso. Tem menos gente, ainda não colapsou o sistema. Sim, não colapsou porque isso foi feito. Se não tivesse sido feito, a gente ia estar igual à Itália. Mas é exatamente a ideia de esticar a curva. Então, é isso mesmo. O isolamento que funciona faz a gente ter a projeção de pico de casos para mais para frente. Essa é a ideia. Mas a gente tem que entender que não pode parar agora, porque se você for para a rua agora, para as aglomerações, para as passeatas, botar a máscara na hora de falar, as pessoas gravam o vídeo e elas tiram a máscara na hora de falar. Gente, a máscara tem que estar na cara na hora de falar. Falar é uma das coisas que mais contamina. Então, essas coisas, você está na rua, está fazendo selfie, tá? Tira a máscara na hora de beijar o colega. Não, é o contrário. Vocês estão se infectando. E, infelizmente, as pessoas que estão se infectando hoje são as pessoas que vão estar nesse pico que o Mandetta está prevendo por modelos matemáticos, porque a gente já viu o desenvolvimento de pandemias em outros lugares, em outras épocas. É por isso que a gente tem, matematicamente, como prever o que está acontecendo. Mas, Selenina, isso exigiria... Eu não vou pedir boa vontade de quem não tem a condição psicológica, social, psicossocial, de ter boa vontade. Eu acho que fanático é uma pessoa doentia. Nós temos vários milhões estão doentes de fato, ou seja, aquele que faz o festejo, a morte, que festeja a morte através de seus dizeres, suas atitudes cotidianas, é uma pessoa doente, evidentemente. Mas a gente precisa de diálogo no restante da sociedade para conter, inclusive, essas ações fanáticas. O presidente da República, lastimavelmente, que nós temos, também é um fanático e é uma pessoa irresponsável, mas não é só ele. Há uma série de prefeitos aqui nos 295 municípios de Santa Catarina que, por fanatismo, por ignorância, por irresponsabilidade, mas sobretudo, pelos interesses comerciais dos pequenos feudos onde eles governam, onde eles administram, também tendem a brigar para o fim do isolamento. Isso é muito distante da solidariedade. Esse diálogo é impossível. Você não pode ter um administrador de uma cidade, sobretudo agora depois que o governador Carlos Moisés se lavou pilaticamente as mãos, você não pode ter um administrador, você tem que cobrar desse administrador dessa cidade que manda todo mundo trabalhar. Outro dia, uma jornalista, colega, me comentava no Alto Vale de Itajaí de prefeitos mandando as pessoas trabalhar de maneira normal e as ruas funcionando normalmente. Isso é impossível de acreditar. As pessoas têm que dialogar para procurar aperfeiçoar sua solidariedade e pressionar os entes públicos para que mudem de comportamento. Você escutará, Helenira e audiência, que meus cachorros estão latindo. Muito bem. É um grupo de trabalhadores da Celesc, aqui em volta da minha casa, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Tem inclusive uma mulher, que parece que é a que dirige o trabalho, sem nenhum tipo de proteção, consertando linhas aéreas de energia elétrica. Não digo que não seja importante, claro que é importante consertá-las, mas essas pessoas estão saindo
sem nenhuma proteção. Então, não há solidariedade, Lenira. Não há. Eu estava discutindo na semana passada, na reunião essa do Comitê Popular, que uma das coisas que a gente precisa, por exemplo, cobrar é que se o prefeito de Florianópolis entende que tem que manter o isolamento e quais os setores da sociedade que tem que permanecer isolados, numa cidade que é uma região metropolitana de urbanismo conurbado, né? Não tem um lugar assim, um campo, e aí depois começa a Palhoça, depois tem outro, e começa a Biguaçu. Não, não é assim, é tudo junto, tudo grudado. Se ele mantém o isolamento aqui e não conversa com o prefeito de Biguaçu, com a prefeita de São José, com da Palhoça, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o vírus vai circular, porque as pessoas de Biguaçu, da Palhoça, de Antônio Carlos, do governador Sérgio Ramos, sei lá onde, vão passar aqui, vão circular, como você disse, sem proteção, sem cuidado, sem usar o EPI ou usando o EPI da maneira errada, e não vai resolver. A gente vai ter circulação, as pessoas vão pegar do mesmo jeito. Então, é de novo, ciência. Isso é uma coisa que é. Ciência, por um lado, é você compreender qual é a dinâmica de funcionamento do vírus, matematicamente, sociologicamente, sei lá. E, por outro lado, você compreender que é preciso ter diálogo, que as autoridades precisam conversar entre si, que elas precisam escutar o movimento sindical, elas não podem escutar só patrão, porque é um problema das autoridades de Santa Catarina quase generalizado, eles só escutam o patrão do transporte, o patrão da indústria, o patrão do banco, só patrão. Mas tem trabalhador, tem igreja, tem assistência social, tem mais gente, organização de moradores. É preciso escutar a população e coordenar a partir, por exemplo, dos conselhos de saúde locais, que são lugares que já compreendem as questões de cada território do ponto de vista da saúde, que tem representação social, tem que escutar os outros prefeitos, tem que escutar a universidade, tem que escutar o Instituto Federal, tem que se escutar. O Instituto Federal de Santa Catarina precisa suspender as aulas, vai manter esse calendário maluco até 31 de maio, por exemplo. Pois então. Não escuta, esse povo não escuta. Escutar, sentar para ouvir, refletir, coordenar as ações a partir do que escuta. É fundamental. Pois então, Helenira, nosso tempo se esgotou, mas vamos continuar esta semana reforçando a necessidade de diálogo, de solidariedade, de humanidade, em definitivo, entre todos nós, para achatar essa curva, esticá-la primeiro e achatá-la depois até ela desaparecer. E falta muito, muito para isso. Por favor, se isole, solidariedade, coordenação das ações. Isso. Se isole, se mantenha isolado, procure o diálogo através da internet, converse com seus familiares através da internet, peça para todos se precaverem e aumentar a rigidez da quarentena. Obrigado, Lenira. A gente conversa amanhã. Como sempre, obrigado a vocês pela audiência. Jana Machado, continua com você. Valeu, Raul. Boa semana para todo mundo. JVT fica em casa. Tchau, Lenira. Em casa. Tchau.